disco rígido, lá dentro dele possui neodímio. Essa pecinha daqui. A escolinha vai começar a vender. Fornecer. Não, né? É verdade, biofertilizantes e pragas. Bem rapidamente para a gente terminar. Bom, biofertilizante, Estado de São Paulo, funciona, é fácil, barato, ecológico e sustentável. Água e sabão. Você rala sabão em 5 litros de água. Controle de pragas. Tá? O que ele combate? Nas folhas serve para o controle de pulgão, mosca branca e ácaro. Pulveriza. Sabão ralado. Leite. Misture 1 litro de leite e 9 litros de água. Deixe por 10 dias. Pulverize essa mistura nas folhas. Combate o vírus do mosaico, encontrado tanto na cana-de-açúcar quanto no tomate. Como é que é o mosaico? Aquele pozinho? Parece um pozinho branco. Suco de lesmas. Melhor remédio contra lesma e lagarta é a própria. Você bate no liquidificador. Se você chegar e tiver um monte de lesminha na sua plantação, você tira ela, meia dúzia delas, mistura a água, bate e pulveriza. Elas vão embora. Nenhuma, ela não é canibal. Ela voa longe. Tá? Biofertilizante. Biofertilizante. Confrei, planta medicinal, que é utilizada nesse biofertilizante. Água, esterco e confrei. Tá? Confrei é uma planta medicinal encontrada no cerrado. Banho de nitrogênio. Urina. Nossa, excelente biofertilizante. Leva um banho de nitrogênio. Água rica em ferro. Água, cinzas de madeira, esterco de vaca e urticas. Ok? Isso são apenas exemplos de fertilizantes. Isso é para cada estado. A gente agora está realmente na reta final. Falta um pouquinho. Faltam apenas mais 45 slides para acabar. Não, é brincadeira. Esse assunto aqui, esse assunto aqui da alimentação relacionado com compostagem, Eu quero fazer minha é para os finalmente, ok? Porque a gente já falou como morar, como produzir energia elétrica, de onde captar água, como comer e agora o que fazer com o seu desperdício alimentar, tá? Então a gente vai falar sobre compostagem em termos de metodologia e o que você pode fazer. O que é compostagem? Reciclagem da matéria orgânica, ponto. O resto são flores. Repare uma coisa. O que a compostagem deverá... não é suja, não. O que deverá haver na sua compostagem? Ar em abundância, tá? Água suficiente, mistura apropriada de carbono e nitrogênio, a gente vai falar sobre isso, tamanho de partícula pequena, ou seja, pedaços grandes devem ser desmembrados, quantidade de terra adequada, tá? O processo da compostagem é um processo que você entra com vários elementos: resíduos orgânicos, água, ar, calor do dióxido de carbono sai, solo entra e o final você tem compostagem. Relação CN. O que é a relação carbono-nitrogênio? Bom, não se assustem. Essa relação carbono-nitrogênio é bem simples. Ela serve apenas como base de cálculo, ok? Um exemplo. Se você tiver um saco de folhas, relação carbono-nitrogênio é 20:1. A relação carbono-nitrogênio ideal, 30:1.
O que significa isso? Você tem uma tabela com a relação de vários produtos, relação CN, relação carbono e nitrogênio. Ok? Como é que ela funciona? Um exemplo, folhas, 60:1. Jornal, entre 50 a 200 para 1. Tá? Depende do tipo de papel. Então vamos lá. Um saco de folhas, relação 20 para 1. 60 para 1. Não, desculpa. Assim que você tiver 2 sacos de aparas de grama, tá? Grama, relação 20 para 1. Deixa eu ver se tem grama aqui. Tem, ó. A relação CN da grama é 20 para 1. Você tem um saco, 2 sacos de aparas de grama. 2. Relação 20 para 1. Então, 20 para 1 mais 20 para 1. Você vai na tabela e vê. E você tem um saco de folhas. Qual é a relação de folha? Cadê? Folha. Aproximadamente 60 para 1. Está aqui, 60 para 1. Então você tem mais 60 para 1. Divide pelo número de parcelas somadas. Quantas são? 3. Resultado, 60 mais 40, 100, dividido da relação aproximadamente 33 para 1, que está próxima ao ideal. Você tem a sua combinação feita de acordo com o ideal carbono e nitrogênio. Agora, ressalva. Não se preocupe muito com a relação. Apenas tenha em mente que ela pode ser um fator para o seu processo de compostagem. Tá? Ela é um fator para o processo. Mas você não vai se ater apenas a ele. Ele é um fator que vai dar ingredientes para que você consiga ter uma compostagem mais aprimorada. Entenderam? Vamos fazer um exemplo prático, rápido. Eu quero um saco de grão de café, 20 para 1. Mais um saco de esterco de vaca, 20 para 1. Mais, vou pegar um número aqui diferente. Restos de tábua, 15 para 1. Mais 15 para 1. É o que eu joguei na minha compostagem. É o que eu tenho. Ok? Bom. Soma 20 mais 20, 40. Mais 15 para 1. Agora, dividir pelo mesmo número, pelo número de parcelas somadas. Se eu tivesse colocado um quarto elemento, eu dividiria por 4. Ok? Então, a gente vai fazer essa divisão. 3, aproximadamente 16 para 1. Bom, se a minha relação é 30 para 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar algo a mais de carbono, porque essa relação tem que subir para 30 para 1. Estão entendendo a lógica? E se eu deixar assim funciona? Funciona. Mas se você for na tabela e tentar colocar algo do tipo uma espiga de milho que tem 60 para 1, esterco de cavalo, o objetivo é que você pegue agora nisso e põe 16 para 1 mais uma parcela X dividido por quem? Por 2, seja igual ao quê? Só isso. É só usar a tabelinha. E você vai aprimorar a sua compostagem. Você não vai fazer apenas uma compostagem. Vai jogando. Funciona. Mas se você tiver esses dados em mente, que eles existem, você vai aprimorar mais. O que vai resultar? Essa aprimoração. Um composto melhor. Como é que é aquele da palha? Palha é 80? Oi? Menos
É palha de 80 a 100. Por um. Dúvidas aqui? É bem simples. Mais um videozinho bem interessante. Tem umas minhoquinhas animadas, não é nojenta. Um videozinho bem legal que mostra e passa a questão da conscientização de que você pode fazer compostagem não só na sua fazenda, na sua casa que tem quintal, no seu apartamento. Uma dica: a compostagem só funciona se você tiver os mecanismos do seu lado. Não adianta dizer que você vai fazer se o balde está lá fora. Você não vai fazer. Então, regra: pegue 2 baldinhos ou 3, pequenininhos, e ponha próximo da sua pia, bonitinhos, lavadinhos, um verde, um vermelho, por exemplo, e você vai picando as coisas do seu dia a dia na cozinha, separa, casca e tal, vai para ali. Não joguem restos de alimento. A gente vai ver por quê. Mas tudo que seja casca, eu vou mostrar os que podem e os que não podem. Vegetal cru. Mas reparem, tenham o hábito de ter um baldinho pequenininho na sua bancada, porque isso facilita o processo. Vocês vão ser obrigados a usar, porque está ali. O que custa fazer isso aqui? Raspar para cima do baldinho? Nada. O baldinho encheu, então você tem um baldinho maior, despeja. O baldão encheu, você então joga ele na sua composteira. Vamos ver aqui um videozinho bem legal, animado. Todos os dias são gerados mais de 120 milhões de quilos de lixo orgânico no Brasil, suficientes para encher 60 piscinas olímpicas. Como fazer compostagem? Existem vários tipos de recipientes para ser sua composteira. Dê preferência aos de plástico ou madeira. Se você mora em casa, coloque sua composteira no jardim perto de seu lar, semi-coberta para não pegar muito sol ou chuva. Por outro lado, se mora em apartamento, providencie uma caixa e encha-a de terra, areia ou serragem. Em seguida, faça furos no fundo de sua composteira para que o excesso de líquido escorra e não esqueça de colocá-la em um local arejado. Para 2 pessoas, o recipiente indicado tem as medidas ideais. Mas se você tem uma família maior, a composteira deve aumentar também. Evite colocar restos de carnes, porque causam mau cheiro e são atrativos de moscas. Uma opção é dá-las para seu cãozinho. Se não tiver, adote um. Qualquer outro tipo de restos de alimento, como de legumes, grãos, massas e bolos, frutas ou hortaliças, são bem-vindos. Pó de café e cascas de ovos também são opções. Para obter um melhor resultado, corte os restos em pequenos pedaços. Sempre que adicionar algo à sua composteira, cubra com folhas, terra ou serragem. Lembre-se, quem faz todo o trabalho são as minhocas. Assim, se sua composteira estiver repleta delas, é porque está funcionando. O tempo médio para a formação do composto é de 1 a 4 meses. Passado esse tempo, você terá terra de primeira qualidade, pronta para venda ou cultivo. Por dia, cada pessoa gera em média 500 gramas de lixo orgânico, o que representa 15 quilos em um mês e podem ser transformados em 10 quilos de terra e vendidos a R$10. Por exemplo, se em sua casa moram 5 pessoas, no fim do mês, ao contrário de um monte de lixo, teriam R$50. Não fazer a compostagem é gerar desperdício e poluição.